Adolescentes. É ou não é desafiador? Muito. Os nossos filhos, eles vivem numa sociedade altamente competitiva. Os padrões muito altos. Um sentimento de inferioridade muito grande. Diante desse cenário, quantas vezes você já não falou com um filho adolescente e sentiu que estava falando com uma porta? Ou quantas vezes você precisou corrigi-lo e percebeu que não foi eficiente? Quantas vezes você tentou dar um feedback para ele e ele não compreendeu o que você disse, distorceu todo o seu ensinamento? É muito frequente, principalmente em filhos adolescentes. Construirmos pontes com os nossos filhos para que nós possamos equilibrar afeto e limites, amizade e relação de autoridade. É muito importante para que essa condução dos nossos filhos no ensino médio, na adolescência, possa ser inteligente e eficiente. Não basta boa intenção para educarmos a emoção. Um amigo meu é salva-vidas, ele disse: Camila, muitas pessoas tentam salvar outras. Por quê? Vão tentar salvar as pessoas que estão afogando de frente. Mas a pessoa que está afogando de frente, ela não percebe que você está ali para ajudá-la. Ela não percebe. Ela acredita que você é um step para conseguir sobreviver. Ela está tão submersa nas suas janelas killers, no seu trauma, no seu medo de perder a vida, a hora que ela olha para você, ela te usa como step. E aí a pessoa que estava tentando salvar morre e a pessoa que estava afogando morre também. E isso acontece muito, diariamente, nas relações, principalmente familiares, principalmente nas relações com os filhos. Você percebe que o teu filho está agindo de maneira inadequada, que ele está andando com pessoas que não deveriam andar, está tendo atitudes que não deveriam ter, está tendo comportamentos que você não gostaria, tendo costumes que não fazem parte da sua família, e aí você quer corrigi-los, é claro, você é pai, só que aí você vai de frente. Camila, o que é ir de frente? Ir de frente é elevar o tom de voz. Teu filho não é surdo porque ele está errado. Toda vez que você eleva o tom de voz, você ativa no cérebro o sistema fuga. Então teu filho, quando ele aumenta o tom de voz, seja dos pequenos aos mais velhos, grito faz com que teu filho sinta que aqui dentro acione a fuga. Então ou ele vai se fechar ou ele já vai te dar uma patada. De duas uma, porque o modo fuga, preservação de vida, foi ativado pelo teu grito. Então, primeira coisa, não eleve o tom de voz. Segunda coisa, cuidado com os sermões. Você começa a falar, seu filho já sabe terminar. Você dá os mesmos discursos, as mesmas respostas para os mesmos problemas. Educar exige estratégia. Ir de frente, comparar. Quando você compara os seus filhos, você está diminuindo. Ah, mas porque o seu primo não faz isso, porque o fulano obedece à mãe, porque o seu irmão é diferente. E principalmente com o filho adolescente, que já tem um complexo de inferioridade lá embaixo, os hormônios à flor da pele, ele já não está se sentindo bom o suficiente. Aí você vem e compara, aí que ele se fecha. Cuidado com a comparação com filhos adolescentes. Pais, a autocrítica nasce da autoestima. Isso significa que o seu filho só vai ter coragem de olhar para dentro dele, reconhecer as suas dificuldades e corrigir os seus caminhos se ele tiver consciência das suas capacidades. A cada uma crítica que você faz para o seu filho, você precisa elogiá-lo 3 vezes. Só para que isso se torne equilibrado, não é para estar na vantagem, não. Para cada janela killer que você tem na sua psique, você precisa de 3 lights para neutralizar a energia psíquica. Você elogia 3 vezes mais o seu filho do que critica? Então, eu quero te perguntar, talvez você tente salvar o seu filho toda vez que ele está afogando, mas você não constrói uma relação que faz com que ele não vá tão fundo no oceano. Que ele fique mais à beira-mar, para que não entre em risco. Mas para que você faça isso, você precisa construir essa relação através do elogio, através da afetividade, através dele sentir que ele é bom o suficiente para você.
Mas não, nós estamos distraídos com a nossa vida maluca, com as nossas obrigações, com as nossas questões. Achamos que os nossos filhos não precisam de nós. Eu percebo, sabe quando? Quando eu vou numa palestra de ensino médio e eu não consigo levar 10% dos pais que representam aquele ensino médio daquela escola. E eu falo, cadê esses pais? É a hora que seu filho mais precisa de você, ainda que no discurso possa parecer que ele é tão autossuficiente. Essa é uma juventude muito mais carente. Ser jovem hoje é cruel. Os padrões, como eu disse, são altos. O sentimento de inferioridade é grande. Os hormônios estão à flor da pele. E esse aluno tem que fazer escolhas que ele não se sente maduro para fazer. E aí ele olha para você e pensa, pô, meu pai também acha que eu sou um fracasso. Meu pai também acha que eu faço tudo errado, então já que todo mundo acha, eu vou fazer mesmo. Aí fica rebelde. Ou eu não vou conversar com ninguém, você fala, parece que tá falando com a porta. Um bom salva-vidas jamais vai de frente. Ele vai de costas. O que significa ir de costas, Camila? Vai de costas, segura pelo ombro, muda o olhar da pessoa que está afogando, então traz ela para a margem. Ir de costas é elogiar antes de criticar. Você elogia seu filho antes de criticar? Ou você é ótimo para dar sermões de tudo que ele não é bom o suficiente? Ou tudo que ele não atende diante das suas expectativas? Ou que aquela amizade não é adequada, ou que ele não estuda o suficiente? Mas o quanto você tem elogiado ele antes de criticar? Quando você elogia, você abre as janelas da memória e faz com que ele tenha uma reflexão mais profunda. Quando você, como eu disse na minha história com meu pai, faz perguntas para ele. Por que você está agindo assim, filho? Ou por que você está com essa turma? Você perguntou pro seu filho por que ele anda com essa turma? O que essa turma representa para ele? Porque talvez possa representar o conseguir sair de casa com alguém que valoriza ele. Ou porque ele não se sente bem com os outros, porque os outros não entendem ele. Mas talvez se você entender ele melhor dentro de casa, talvez ele sinta menos necessidade de buscar fora. Ou talvez você consiga pensar, poxa, eu vou colocar ele numa outra atividade, porque se ele tá com essa tem essa representação com essa turma, talvez num grupo de futebol, de uma música, de um teatro, não sei, talvez ele encontre um grupo diferente para andar. Então, em vez de você só criticar que ele está fazendo errado, pergunte por que você faz o que você faz. Sem julgamento. Não é pergunta, por que você faz isso? Pergunte sem julgamento. Pergunte querendo entender. E eu vejo, às vezes, os pais perguntando para o ensino médio já com a resposta. E aí, se o seu filho percebe que a sua pergunta não é verdadeira, ele não vai falar verdadeiramente o que está dentro do seu coração. Ir de costas, sabe o que é? É elogiar, como eu disse antes de criticar, e acima de tudo, valorizar mais o seu filho do que o erro dele. É ter uma escuta atenta, o porquê ele faz o que ele faz e o quanto você acha que ele é capaz de fazer diferente. É surpreender, é fazer o inesperado, é em vez de dar bronca, é levar ele para olhar para outras perspectivas. Quando você percebe que seu filho está tendo alguma dificuldade, em vez de você talvez falar do erro dele, faz outra coisa. Vai fazer uma viagem com o teu filho, vai comer um cachorro quente com ele, vai bater papo, vai conhecer teu filho. Conhecer o teu filho. Gasta tempo contando a tua história para ele. Quando você fizer isso, com certeza você estará construindo essa ponte que vai conectar você e ele. Não é rápido, tá? Não é a primeira vez que você vai fazer se você não tem essa relação e vai dar certo. Vão ter dias que você fala, meu Deus, não vai dar certo. Não vai funcionar. Funciona. Gaste tempo cuidando da sua relação com ele. E o que você tem para falar vai ser poderoso. Se você não gastar tempo com seus filhos, com certeza você terá dificuldade no processo de correção. Entre no mundo dele, do que ele gosta. Por que ele gosta daquele youtuber? Talvez você nem sabe. Quais são os gostos, quais são as pessoas que seu filho segue, quais são as referências que ele tem. Traz para ele o mundo, não coloca bem no meu tempo. Ah, eu nunca falei assim com a minha mãe. Ah, no meu tempo era diferente. O teu tempo passou, o tempo é outro. Não é comparando quanto você era melhor com variáveis muito mais desfavoráveis que o seu filho vai ser melhor com variáveis mais favoráveis. A conta não funciona assim. A conta funciona de outra maneira. E diante disso, eu espero
que você olhe para o seu filho adolescente cheio de imperfeições e conquiste ele. Poxa, Camila, mas ele é difícil. Eu não consigo. Não é fácil. Você teve uma relação conturbada até aqui. Eu peço para você, critique menos. Talvez tudo que você criticou não deu certo. E aí você se sente impotente na relação. Elogie, faça coisas fora da agenda, surpreenda ele, entra no mundo dele. Se é youtuber que ele gosta, quem é esse youtuber? Por que ele gosta desse youtuber? Talvez você consiga passar uma referência mais saudável, entendendo por que aquele youtuber atrai ele. Já percebeu quais são as angústias que ele tem no vestibular? Quais são os amigos que ele tem? O que ele sente medo? E aí você tem a oportunidade de contar os seus medos para ele. Ele já é um quase adulto. Ele consegue entender muito mais do que uma criança. E se você tiver esse diálogo, é importante. E limites, Camila, vou colocar, claro que vai colocar, enquanto ele estiver sob sua orientação, sim. Só que ele já não é mais uma criança que você fala não e ele não vai fazer. Ah, não vai andar com aquele grupo, a hora que você vê ele já foi. Então os limites eles têm que ser de maneira mais inteligentes. Ele tem que ser muito mais para o seu filho entender. Eu lembro quando meu pai, eu estava na adolescência, meu pai falou, olha, eu não gostaria que você fizesse. Mas se você quer fazer... É claro que para que ele falasse isso, ele já construiu uma relação de muito compromisso meu com ele. Muitas coisas fora da agenda. Muitas vezes que eu decepcionei, ele apostou em mim. Muitas vezes quando as pessoas me criticavam, ele me abraçava. Muitas vezes ele me deu bronca, sim, porque sempre tive um pai firme, como eu disse que família não é democracia e nem para adolescência. Mas quando seu filho já está na adolescência, não adianta você tratar ele como criança. Você vai precisar entender, encontrar vias de acesso no seu filho para que realmente ele possa entender que tudo bem se ele fizer, se você não consegue ter controle daquela atitude, mas que ele vai te deixar muito triste. E talvez você se surpreenda o tanto que você é importante para o seu filho. Divida a sua história, gaste tempo com ele, vai tomar um sorvete. Mas eu tenho certeza que essa ponte que vocês irão construir hoje farão toda a diferença para as escolhas inteligentes que o seu filho fará na sua vida de jovem e adulto. Um forte abraço da Camila Cury.